Vamos à palavra do Senhor. Por favor, coloca aqui Abacuque 3:16, por favor. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o profeta Abacuque. Abacuque 3:16. Você que trouxe a tua Bíblia, Abacuque ele fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, amém? Pode procurar aí que você vai achar. E se você não achar, se você não trouxe a tua Bíblia, os irmãos colocou aqui no telão para que possamos ler juntos, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: ouve isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam, tranquilo esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Próximo. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Próximo. Ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir a Ti nessa noite, Espírito Santo de Deus. A Tua palavra foi lançada, a Tua semente foi semeada. Senhor, não temos dúvida que aqui são todos terras férteis, que estão nesse templo, que estão nos assistindo através da TV neste momento. Que, Senhor, eu quero pedir a Ti que o crescer agora dessa semente seja com o Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar cada coração, cada uma dessas terras, Senhor. Somente o Senhor sabe o que cada terra precisa nessa noite. Somente o Senhor sabe qual é o nutriente necessário para nutrir essa terra, para que germine essa palavra neste lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, que seja com o Senhor a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, me coloco como um instrumento do Senhor aqui. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Espírito Santo de Deus, visita cada vida, cada coração. Senhor, acampa Teus anjos ao redor deste lugar, cerca de anjos neste lugar, neste momento. Que toda ave de rapina que vier sobre este lugar para roubar essa semente, nós damos uma ordem agora, bate em retirada agora, pelo poder que há em nome do Senhor Jesus. Pai, faz a Tua vontade e que as Tuas águas sejam derramadas sobre essas terras sedentas neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. E eu quero repetir com você o versículo 17, onde ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as oliveiras das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei ao Senhor, Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os de servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, vamos ser sinceros, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, quando nós olhamos isso, Fernando, nós vemos que, ainda que a figueira não floresça, não vai ter fruto. Ainda que eu olhe as situações e circunstâncias, você vai olhar e vai dizer, olha, não vai dar certo. Pastor Daniel, a gente olha às vezes e fala assim, moiou. Mas aqui Abacuque quer nos ensinar algo. Continue confiando no Senhor. Continue tendo a fé no Senhor. Ainda que nada venha, eu não sei como você entrou aqui nessa noite.
Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor. Talvez a maneira que você chegou aqui, você vai dizer assim: pastor Cris, eu já tentei de tudo na minha vida, não tem mais o que fazer. Eu só tenho que buscar o Senhor, porque somente Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa: se você está fazendo isso no dia de hoje, é a melhor coisa que você pode fazer. Ele não é a sua única saída, Ele é tudo o que você precisa. Nós temos uma mania às vezes de, eu tentei de tudo. Você não tentou de tudo, porque o tudo seu é Jesus. Tudo que você fez foi em vão, você só precisava dele. E às vezes nós temos essa mania de tentar fazer tudo com as nossas mãos, com os nossos braços, achando que nós vamos conseguir. Aí a gente fala: agora eu desisto, não dá mais, Senhor, eu entrego a Ti. O Senhor fala: filho, filha, era isso que eu estava querendo ouvir de você. Se renda a mim, porque a partir de agora, farei coisas novas na tua vida. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Irmãos, o profeta Abacuque, ele viveu no reino de Judá, provavelmente em 609 até 597 antes da vinda de Cristo. Ele foi um período grande de decadência moral e ameaça do Império Babilônico. Ele também é conhecido por questionar a Deus sobre a injustiça e a violência que havia ao seu redor, e por expressar as suas dúvidas, as perplexidades em relação à atuação divina. Ele profetizou em um momento grande de crise em Judá, com corrupção, violência e idolatria. O profeta, ele questiona Deus sobre passividade diante do sofrimento do povo e a ascensão do mal. Agora, vem comigo. Quem aqui já foi injustiçado? Levanta a mão. Quem aqui já foi caluniado? Quem aqui já foi prejudicado? Quem aqui já viu injustiças e as pessoas que fizeram as injustiças passam por bem e nós que somos corretos passamos por mal? Levanta a mão. Será que foi só eu que indaguei com o Senhor? Senhor, eu sirvo a tua casa. Eu procuro fazer tudo correto, pastor Fábio. Eu sirvo o teu reino. Procuro ser reto aos teus olhos. E o Senhor permite isso acontecer comigo? Foi só eu que indaguei com o Senhor? Ou tem mais alguém aqui? Nós entramos em justiça com Deus, em questionar a Deus. Quando nós olhamos o profeta Abacuque, essa era a situação que o reino de Judá estava vivendo. A violência cresceu, a injustiça cresceu. As pessoas que faziam maldade eram as pessoas que se davam bem. Quando nós olhamos um cenário desse, até reflete algumas coisas nos dias de hoje, sim ou não? Sim ou não? Mas eu me lembro muito bem, no início de janeiro, onde o Senhor liberou uma palavra sobre esse altar, que esse ano seria o ano da justiça de Deus. E eu não abro mão dessa palavra. Eu não abro mão da palavra do Senhor. Abacuque, ele começa a indagar ao Senhor sobre essas coisas. Ele foi um profeta a qual ele não repreendia o povo, mas ele questionava a Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o teu povo? Senhor, olha quanta injustiça. Senhor, o povo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, está todo mundo se corrompendo, Deus. Parece que o Senhor não vê. Senhor, eu estou clamando, o Senhor não responde, Deus. E às vezes na nossa vida é assim. Você está passando uma situação tão difícil, você clama ao Senhor, você ora, você jejua, e sabe o que Deus responde? Nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando ao seu favor. E quando nós olhamos esse cenário, Abacuque ainda, Deus começa a falar, a responder a Abacuque: ei, Abacuque, cara, você não tem ideia do que eu vou fazer.
Você está olhando o momento, mas eu trabalho lá na frente, eu já fiz, Abacuque. Já está pronto tudo ao teu favor. Você não consegue ver porque os teus olhos são pequenos, mas eu já tenho o tempo na minha mão. Eu sou o dono do tempo. Eu já fiz tudo o que tinha para fazer, Abacuque. Vai vir as coisas futuras e você verá a minha glória resplandecer sobre o teu povo. O interessante é que, quem já viu aquele meme que diz assim, estava ruim, mas piorou, mas estava bom, mas piorou de novo? Quem já viu esse meme? E às vezes a gente acha que está ruim, Cris, mas posso te falar uma coisa, a gente acha que não pode piorar. Eu me lembro de situações da minha vida que eu tive no passado, eu falava assim, eu estou no fundo do poço, antes de vir para Cristo. E eu descobri, pastor Francisco, que no fundo do poço tinha uma portinha do fundo, era mais fundo ainda. E quando Abacuque começa a questionar a Deus aqui, Deus fala assim para Abacuque, ei Abacuque, fica tranquilo, eu vou trazer a solução para vocês. Eu estou trazendo aí os babilônicos, para poder castigar vocês e trazer de volta. Aí Abacuque fala, não Senhor, pelo amor de Deus, esses caras são pior do que esses que estão aqui, Deus. O Senhor está dizendo para mim, eu estou clamando ao Senhor, para que o Senhor me traga uma ajuda, uma solução pelas injustiças, por tudo que está acontecendo aqui. E o Senhor está dizendo que vai trazer um povo que destruía todas as nações, por prazer, por causa da maldade que eles tinham, para nos castigar, Deus. Agora piorou mais ainda. Essa situação é só comigo que acontece ou também já aconteceu com você? Mas uma coisa é fato. Independente de tudo que você já passou, independente das situações, das circunstâncias, das lutas, você chegou aqui. Você não desistiu. É por isso que Abacuque, e Deus começa a trazer as revelações a ele, fala assim, Abacuque, escreve aí, escreve as coisas futuras que eu vou te mostrar. E depois que Abacuque escreve, ele vê todas as maravilhas, qual era o destino desses homens maldosos, da maldade, da injustiça, tudo que ia acontecer com essas pessoas. Ele começou a cantar. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as oliveiras da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei ao Senhor. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, a sua circunstância. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa, permaneça. Não desista. Continue crendo no Senhor. Assim como aqueles homens, ao momento que eles olhavam, eles viam que não tinha mais jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Deus que eu e você servimos, é tudo o que nós precisamos. Será que você pode fechar os teus olhos? Será que você pode cantar ao Senhor, ainda que a figueira não floresça? Será que você pode louvar o Senhor neste momento, ainda que a figueira não floresça? Deixa Deus te usar, Valmer. Porque eu não posso ver para crer, eu preciso crer para ver. Quando nós andamos pela fé, nós somos cristãos, nós andamos pela fé, crendo, acreditando no Deus a qual nós servimos. E nós precisamos verdadeiramente trazer a existência daquilo que não tem. Ainda que a situação, as circunstâncias para você seja difícil,
Talvez você vai dizer, mas o desemprego bateu na minha porta, a enfermidade bateu na minha porta, a notícia ruim bateu na minha porta, a desgraça bateu na minha porta. Mas deixa eu te falar, nessa noite quem bate na tua porta é Jesus. Jesus está batendo na tua porta nessa noite. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante ao Senhor. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da videira minta, eu ainda me alegrarei. Eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei. Abra tua boca, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus ouvir essa adoração sincera do teu coração. Ainda que teu coração esteja preso, ainda que esteja dolorido, libere essa adoração sincera ao Senhor nessa noite. Exale o bom perfume de Cristo que há em ti. Em meias dores, em meias aflições, Senhor, eu te adorarei. Eu não vou deixar Satanás me levar para o lugar que o Senhor me tirou. Eu creio que o meu Redentor vive. Deixa o inferno ouvir. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Adore a Ele do seu jeito. Adore a Ele, irmão.
Pode tomar o seu assento. Sabe, irmãos, é tão bom adorar o Senhor. A verdadeira adoração, ela vem não somente nos momentos bons, mas é nos momentos difíceis. Essa é a maior adoração que nós podemos fazer. Ao momento onde nós vemos que não tem mais jeito, ao momento onde nós olhamos e falamos, não tem condições de acontecer um milagre, não tem mais o que fazer, mas Senhor, independente do que o Senhor fizer, eu continuarei a te adorar. Porque quando as finanças estão tudo bem, pastor Fábio, é fácil adorar a Deus. Quando o trabalho está tudo bem, é fácil adorar a Deus. Quando o casamento está tudo bem, é fácil adorar a Deus. Mas quando as coisas estão ruins, quando a área financeira não está boa, quando o casamento não está bom, quando você começa a buscar o Senhor, lindão, e você fala, Senhor, me responde, e o Senhor se cala. Mas você vai dizer, pastor Cris, ainda que Ele não me responda, ainda que as coisas não estão bem, mas eu acredito que a minha vida financeira vai melhorar. Eu acredito que o meu casamento vai melhorar. Eu acredito que as coisas na empresa irão melhorar. Eu acredito que Deus ainda me responderá. Porque independente se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele continuará a ser o meu Deus. Eu o adorarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide, eu ainda te adorarei, Senhor. Mas aqui eu aprendo algo com Abacuque. O que eu aprendo com Abacuque? Porque quando as coisas não estão indo bem, Abacuque, ele se coloca diante de Deus e começa a falar com o Senhor. A passagem de 1 a 3 vai dizer que ele coloca no meio do muro, como se fosse um sentinela vigiando em cima do muro, dizendo, Deus, olha o que está acontecendo, Senhor. Mas talvez você vai dizer, mas pastor Cris, você não entende a realidade do meu cenário que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo não tem saída. Eu não tenho o que fazer mais, Sol. Não tem mais jeito, Sol. Mas se não tem mais jeito, entregue na mão de quem tem jeito. Eu quero dizer para você nessa noite, 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim... Paulo diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Salmo 121, ele diz assim, o salmista diz, levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Mas pastor, não tem mais saída. Tá bom, deixa eu te falar, deixa eu lembrar a tua memória. Moisés tira o povo do Egito. Chega diante do Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho. O que Moisés faz? Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? O povo está lá, está vindo de frente ao mar. Eles vão nos matar. O Senhor diz assim, Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. O Senhor manda dizer para você, continue a caminhar, continue a andar, porque grandes coisas Ele fará. Mas é impossível abrir o mar, mas você serve o Deus do impossível. Mas pastor, a minha realidade é só se for um milagre mesmo. Salmo 77, 14 diz assim, o salmista, tu és, ó Deus, que fazes maravilhas. Tu fizesses notória a tua força entre os povos. Êxodo 15, 11 diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade?
admirável em louvores, realizando maravilhas. E o interessante é que em João 9, nós vamos ver um pai desesperado por causa do teu filho. Os discípulos vão lá, tentam expulsar o demônio, porque aquela criança, os demônios jogavam ele no meio do fogo, jogavam ele no meio das águas, mas ninguém conseguiria tirar, pastor Francisco, o demônio dessa criança. E quando encontra com Jesus, ele procura Jesus. E quando ele encontra com Jesus neste momento, Jesus expulsa o demônio que tinha sobre a vida dessa criança. Quando os discípulos ali em João 9, que é o que eu vou dizer aqui, encontra com um cego de nascença. E quando Jesus cospe no chão, coloca ali o barro que ele fez e pede para que ele fosse lavar no tanque de Siloé, aquele homem volta a enxergar. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: será que Jesus mudou? Será que Jesus não continua fazendo os milagres até hoje? Será que Jesus mudou? Ou será que o teu coração talvez tenha mudado com o percorrer da sua caminhada? Com as afrontas que vieram, com as feridas que ocorreram, com a injustiça que fizeram com você, com as calúnias que levantaram de você. Será que Jesus mudou o coração? Ou será que é você que talvez mudou o seu coração? Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo de sempre. Ele continua fazendo milagres. Mas pastor, o meu caso não tem jeito, é impossível. Você serve o Deus impossível. Lucas 1,36 diz assim: eis também que Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês, para que ela era chamada estéril. 37, porque para Deus nada é impossível. Isabel estéril concebe João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Deus continua sendo o Deus do impossível. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Eu vim aqui nessa noite para ativar a tua fé. Eu vim aqui para que você venha verdadeiramente continuar nessa caminhada com o Senhor, para que você continue. Talvez hoje você entrou, você vai dizer: mas pastor, eu não acredito mais em Deus. Mas deixa eu te falar, volte a acreditar nele. Volte a acreditar nele. Eu me lembro quando eu estava internado no hospital. Muitos aqui já sabem essa história por causa do Covid e tal. Mas eu lembro que em situações, circunstâncias onde as pessoas iam na frente dos hospitais orar, cantar. Fernando, muitos aqui cantavam na frente dos hospitais por mim, pela pastora, pelo Jean que estava na OC. E quando Deus começou a operar maravilhas dentro daquela UTI, sabe o que eu escutei depois que eu voltei de 30 dias de coma? Eu escutava assim: eu não acreditava mais em Deus, mas a partir de agora eu comecei a acreditar novamente. Pessoas, enfermeiras vinham lá e diziam assim: olha, eu tinha me afastado da igreja, mas agora eu me reconciliei novamente, porque eu não acreditava mais nos milagres de Deus. Pessoas que desacreditavam que Deus ainda operava milagres. Deixa eu te falar, volte a acreditar no Senhor. Volte a acreditar no Senhor. Sabe, a Bíblia nos mostra um momento onde Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro havia morrido, fazia já 4 dias. Jesus chega e Marta vem toda desesperada: Senhor, se tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E vai diante de Maria, e Maria vem a mesma coisa: Senhor, meu irmão não tinha morrido. E Jesus diz assim para Marta e Maria neste momento: ei, remova a pedra. Remova a pedra. Mas Senhor, está fedendo, está cheirando mal. Ei, psiu, faz a tua parte,
que a minha eu vou fazer. O Senhor está dizendo para alguns aqui, que colocaram pedras em cima de sonhos, em cima de projetos, aonde você não via mais esperança em vivenciar isso novamente. O Senhor está dizendo: ei, tira a pedra de cima. Tira a pedra de cima. Porque assim como Deus fez com Lázaro: ei, Lázaro, sai para fora. O Senhor vai começar a trazer de volta à vida esses sonhos, esses projetos, a qual você colocou, ou talvez colocaram pedra em cima. Mas o Senhor está dizendo: ei, tira a pedra, que quem vai fazer sou eu. A pedra você tira, o resto é comigo. Apenas creia e verás a glória de Deus. Aleluia. E quando nós vemos essa passagem em Abacuque, irmãos, nós vemos a realidade nossa do dia a dia. A realidade nossa do dia a dia. Porque nós somos ser humano. E quando nós lidamos com a ingratidão, com a injustiça, é fácil? Não é fácil. Eu sempre digo que a gente caminhar como Jesus caminhou, até dá para caminhar, né, Lucão? Dá para caminhar. Andar como crente, a gente pode andar. Vestir roupa de crente, nós podemos vestir roupa de crente. Mas o mais difícil do evangelho, do cristianismo, não é ser como Jesus foi, é reagir como Jesus reagiria. Porque lidar com as ingratidões, com as feridas, com as injustiças, não é fácil. Porque o nosso coração clama por justiça. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi na minha caminhada. Um dia o Senhor me disse: a tua justiça é como trapo de imundícia. Jesus é o único justo Senhor. Ele é o teu juiz, o teu advogado. Talvez nesse momento eu estou aqui ministrando, o Senhor está trazendo situações, circunstâncias ao teu coração. Talvez seja no teu trabalho, talvez seja um amigo ou ex-esposa, eu não sei o que o Senhor está trazendo à tua memória neste momento, mas deixa eu te falar, os olhos do Senhor não saíram de ti. Não faça com a tua mão, entregue na mão dele, deixa ele fazer. Apenas confie, creia, porque ele é o teu galardoador. Aleluia. O Senhor te trouxe nessa noite aqui para dizer para você que eu sou o Deus do impossível. Ele é o Deus dos mortos que traz vida. Ele continua curando os cegos. Ele continua fazendo a aleijada andar. Ele continua ressuscitando filhos. Ele continua curando lepra. Eu não sei o que você está procurando nessa noite, mas deixa eu te falar, Ele é o que você precisa nessa noite. E se eu fosse você, me renderia totalmente a Ele nessa noite. Se eu fosse você, se necessário, ser como aquela mulher do fluxo de sangue, aonde aquela mulher tentou tudo na vida dela. Aquela mulher procurou os melhores médicos, porque naquela época era só quem tinha dinheiro que poderia passar com o médico. E ela chega dizendo que ela gastou tudo o que ela tinha e ela não havia sido curada. E aquela mulher era considerada como uma imunda por causa do sangramento que ela tinha. Quem tocasse nela se tornava um imundo. Mas quando ela ouviu a voz do povo dizendo que Jesus ia passar por um determinado lugar, aquela mulher não se hesitou. Ela conseguiu passar por meio de todo mundo. E a fé dela era: se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curada. Sabe o que é isso? Fé. Acreditar nele. Acreditar, Fernando, em Jesus verdadeiramente. Em quem ele é. Se necessário nessa noite você ter que sair do teu lugar e ter que tocar na orla dele e falar: Senhor, eu tenho que te tocar nessa noite.
saia do teu lugar e faça isso. Mas não permita que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não permita, em nome de Jesus. Em Mateus 19 ele diz assim, Jesus está falando aos seus discípulos, e os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem que pode se salvar a si próprio? E Jesus diz assim para eles: aos homens isso é impossível, mas para Deus é possível. Você serve o Deus do impossível. Então quando eu vejo essa mensagem de Abacuque ele traz essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, essa mensagem de confiança em Deus, por causa de todo o contexto que eles estavam vivendo. E talvez você entrou aqui e você vai dizer: Pastor Cris, eu já não tenho mais fé, eu já perdi a minha esperança, e eu já não confio mais em Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você 3 coisas: volte a ter fé, volte a ter esperança, e volte a confiar no Senhor. E dessas 3 coisas, a primeira coisa que eu aprendo, que eu preciso ter fé. Será que você pode bater no teu peito e dizer para você: eu preciso ter fé? Sabe, quando nós olhamos os homens na Bíblia que tiveram fé, pode já ir embalando aí que nós já estamos caminhando aí já por que Deus vai finalizar aí. Quando nós olhamos Abraão, Deus fala assim: ei, sai da tua terra, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Irmãos, vamos ser sinceros, você vai sair do seu lugar para um lugar que Deus não mostrou. O que é isso? Fé. Fé. Mas pastor, eu não tenho fé. Será que você não tem fé mesmo? Eu quero mostrar para você que você tem. Lembra o dia que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador? Você entregou a tua vida para Ele, dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador. Você confiou nele, você entregou a sua vida para Ele. Isso não é confiar em Deus? Isso não é ter fé, que a partir do momento que você aceitou Ele, a sua vida vai ser diferente? É, pastor, foi diferente, mas virou de cabeça para baixo. Sim, porque primeiro Ele tem que organizar a casa da bagunça que estava. É normal. É normal. E sabe como Abraão foi conhecido? Como o pai da fé. Quando eu olho para Jó, olha a história de Jó. Eu acho engraçado às vezes, irmãos. Tem gente que fala: ai, pastor, eu tô que nem Jó. Irmão, você não tá que nem Jó, não. Olha para a história de Jó. Você acha que você tá que nem Jó? Misericórdia, irmãos. O Senhor só fez essa aprovação a Jó porque conhecia o coração dele. Se Deus fizer essa aprovação para ti, será que você vai ser aprovado ou aprovada? Então, jamais fale isso. Mas talvez você vai falar: minha situação está difícil. Mas olha para Jó. Sabe do que Deus chama Jó diante de Satanás? Você viu lá o meu varão valoroso, meu varão temente a mim, um homem reto à minha presença? Será que nessa noite o Senhor está olhando para mim, para você, dizendo: ei, olha lá, olha na plenitude, olha lá aqueles homens, aquelas mulheres, são temente a mim, são valorosos e valorosas. Será que o Senhor está olhando nessa noite para você dessa forma? Como o Senhor te chama nessa noite? Qual é o nome que o Senhor te chama nessa noite? O Senhor está me dizendo aqui, tem pessoas que Ele chamava você por nomes específicos, e Ele manda dizer que Ele não esqueceu e Ele continua te chamando. Eu não sei do que o Senhor te chamava, mas você vai ouvir da onde você está. Você vai ouvir Ele te chamando novamente. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Quando eu olho para Davi, Davi é um homem que ele orava todas as vezes que ia para a guerra. Ele obedecia a Deus.
Apesar das falhas que Davi teve, Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, por causa da fé que ele tinha. Porque vamos ser sinceros, pelo porte de Davi, pelo tamanho de Davi enfrentar o gigante Golias, aquele cara tinha uma fé gigantesca que Deus ia fazer. Eu não tenho dúvida que Davi, Christian, Senhor, eu vou soltar a pedra, a pancada no gigante é contigo, a pedra eu jogo, agora derrubar o gigante já não é comigo, é com o Senhor, porque eu confio no Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode derrubar ele, porque ele está afrontando o Senhor, ele não te conhece, Deus, mas eu te conheço, e eu sei quem tu és, Senhor. Então, Senhor, abate esse gigante, Senhor, só para ele ver que o Senhor é Deus. Quais são os gigantes que você tem derrubado? Será que foi você que derrubou ou foi Deus? Será que você consegue ver Deus trabalhando na tua vida? Nesses momentos, nesses gigantes que você derrubou? Será que você consegue enxergar? Hebreus 11, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque ela, aos antigos, alcançaram testemunho. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício a Caim, que alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translado para não ver a morte. Irmãos, você tem noção de que Enoque Deus levou para ele? Imagine a fé que Enoque tinha, o relacionamento que Enoque tinha com Deus. Deus olhar para Enoque e falar: Enoque, é o seguinte, cara, você não vai conhecer a morte, eu vou te levar para mim mesmo. Vem para cá, sobe para o céu. Ó, passou de fase. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Irmãos, quantos anos Noé ficou construindo a arca? Sendo chamado de louco. Ou outros nomes que eu não sei, eu não estava lá. Quem estava lá com Noé? Levanta a mão aqui. Ninguém? Glória a Deus. Nós não estávamos lá para saber, mas com certeza Noé era taxado de louco. E muito mais outras coisas. Mas quando a chuva veio, quem estava na arca? Noé. E ele teve a oportunidade de começar a humanidade novamente. Assim como eu e você, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de fazer tudo diferente novamente. Uma nova vida, uma nova história, um novo começo. E assim muitos homens na fé. A segunda coisa que eu preciso aprender, diga assim: eu preciso confiar em Deus. É fácil confiar em Deus, irmãos? Porque a gente diz assim, lindão, eu confio, mas daqui a pouco está pegando ali do altar do Senhor de novo. Senhor, entrega em tuas mãos. Está lá no canto fazendo da forma que sempre aprendeu a fazer. Eu me lembro uma vez que eu sempre dava um jeitinho brasileiro, sabe? Ah, faço isso, faço aquilo, dá certo. E todo mês eu ia dando um jeitinho brasileiro. Até que todas as portas que eu tinha se fecharam. Aí sabe o que eu ouvi? Deus disse assim: ei filho, eu quero ver o que você vai fazer agora. Foi eu que fechei todas as portas. E eu precisei aprender a confiar em Deus. Será que talvez as portas não estão fechadas para você e o Senhor está dizendo: ei, confia em mim. Deixa que quem vai abrir as portas para você sou eu. Para de pôr a mão na maçaneta. Deixa que eu abro, porque a porta que eu abro, ninguém fecha. E quando nós vemos esses homens da fé, olha para José. José recebeu um sonho de Deus, que os pais, os irmãos se prostrariam um dia por ele contar, olha o que José passou. Mas José não desistiu. José acreditou naquele sonho que Deus deu. Ainda que ele foi jogado no poço, ainda que ele foi acusado injustamente, ainda que ele foi levado à prisão, no final da tua história, José é levantado como governador do Egito.
E sabedoria naquele tempo para controlar as coisas do rei igual a ele, não tinha. Mas ele confiou no sonho que Deus colocou ao coração dele. Existem pessoas aqui que o Senhor colocou sonhos em teu coração. E já faz muito tempo que você não acredita mais. Você fala assim: Senhor, o Senhor disse isso para mim, mas eu não acredito mais. O Senhor está dizendo: ei, volte a confiar. Volte a confiar, porque foi eu que dei esse sonho. E eu vou realizar. Aleluia. Quando nós olhamos Gideão, irmãos, vamos ser sinceros, pastor Fábio. Gideão, ele nem acredita. E o anjo do Senhor diz assim: varão valoroso. E faz o convite para ele, para poder lutar contra os midianitas. Ele até aceita. Milhares de pessoas. Daqui a pouco Deus começa a passar o pente fino. Ó, diminui. Tem muita gente. Imagina a cara de Gideão olhando aquele povo tudo indo embora e falar: Senhor, nós vamos lutar com os caras, o Senhor está tirando o povo daqui. O Senhor fala assim: ó, só os 300 é o suficiente. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Que Deus permite essas coisas para nós, Fernando, para que nós venhamos entender que quem vai fazer é Ele, não somos nós. Por quê? Porque com poucas pessoas, 300 homens apenas, é impossível ganhar a guerra. Mas quando Deus está no negócio, a possibilidade é certeira. Para que nós venhamos ver que Ele é quem faz. Não na força dos nossos braços, mas nos braços do meu Senhor. Aleluia. Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. O salmista vai dizer: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos internos. O Senhor manda te dizer: ei, descansa, deleita-te em mim, entrega para mim, deixa que eu faço. Quem nessa noite aqui quer entregar nas mãos do Senhor? É a melhor mão que você pode entregar. É para o Senhor. E a terceira e última coisa que eu quero aqui finalizar com vocês. Diga assim: eu preciso esperar em Deus. E quando nós falamos de espera, irmão, se refere a tempo. Sim ou não? Faz sentido para vocês? Espera precisa ter um tempo. Se eu tenho um pé de manga, eu preciso esperar a época certa para nascer o fruto. Ainda que o fruto nasça, eu preciso esperar o tempo certo de amadurecimento. E ainda que o Senhor às vezes nos dá aí os sonhos, os projetos, nós não queremos esperar. É necessário, Eclesiastes vai dizer: há tempo para todas as coisas. Ah, mas pastora, eu não consigo ver. Você não precisa ver, você precisa crer. Olha para o teu irmão aí, seja a boca profética aí. Diga assim: ó, você não precisa ver. Você só precisa crer. Quantos estão me entendendo? Quando nós olhamos para Davi, Davi foi ungido a rei, sim ou não? Ele assumiu o trono logo em seguida que foi ungido? Levou um tempo. Há um tempo determinado. Há um tempo de aprendizagem. Há um tempo de crescimento. Há um tempo de amadurecimento. Para concretizar aquilo que Deus havia feito sobre a vida dele através da vida do profeta Samuel. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Talvez você vai dizer: mas pastor,
Deus prometeu, mas assim eu não consigo ver mais. Mas deixa eu te falar, volte a enxergar. Volte a confiar, volte a acreditar. Só que é o tempo de Deus. Nós precisamos entender isso, que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Quando você olha para Josué e Caleb, quanto tempo eles ficaram ali esperando para entrar na terra prometida? Chegou o tempo onde Deus, ei, se levanta, bora para cima, vamos entrar. E detalhe, deixa que eu vou derrubar toda a muralha. Deixa comigo. Porque quem está no negócio agora sou eu. Porque todas as vezes que nós formos fazer algo que o Senhor não está, exige sacrifício, esforço, e nem sempre o seu resultado é efetivo. Mas quando Deus está no negócio, você não precisa fazer nada. As coisas acontecem naturalmente. E sabe, uma demonstração maior de esperar em Deus. Eu vejo Jesus no Getsemane, quando ele está dizendo assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ontem nós estávamos conversando com o irmão sobre isso, porque de fato assim, Jesus sabia de tudo o plano, ele sabia o que ia acontecer, mas como ser humano, naquele momento, a vontade de Jesus era desistir. Só que a Bíblia põe uma vírgula, e ele continua dizendo: mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, ainda que eu vou morrer, ainda que eu vou sofrer, eu vou esperar em Ti, Pai. Porque o seu tempo não é o meu tempo. E eu sei que chegará o tempo onde eu vou ressurgir para buscar a minha igreja. Eu me lembro em 2018, e já estou encerrando, se o louvor quiser subir, pode subir. O restante do louvor, né? Deixa Deus usar vocês aí, viu? Eu me lembro em 2018, eu trabalhei numa empresa, 8 anos nessa empresa, dediquei muito, ficava meses fora de casa, minha esposa ficava sozinha em casa, e eu viajava para outros estados a trabalho. E a empresa começou a transação de gestão, trocar gestão, e começou a mandar algumas pessoas por justa causa indevidamente. Mas por quê? Para pagar a ação na justiça lá na frente, em 10 vezes, acordo, pagar menos e assim, é o que eles faziam. E um belo de um dia eu cheguei no serviço pela manhã, contrataram um gerente para fazer o que eu fazia. E eu tinha que ensinar todo o meu trabalho para ele. E passei N situações, humilhações, muitas coisas que eu até cheguei a bater e trocar uma ideia com o pastor André. E eu cheguei e falei justamente para esse homem, falei: olha, vocês têm todo o direito de não querer mais eu na empresa, mas me trata pelo menos como ser humano. Vocês não estão me respeitando nem como ser humano aqui dentro. No outro dia que eu cheguei, ele estava escondido atrás de uma árvore, ele me viu, saiu e me levou para o RH. Me levou no RH e mandou eu assinar um documento de demissão por justa causa, por algo que eu não tinha feito. Injustiça. E eu me lembro muito bem, porque era algo que era um fato que tinha ocorrido na empresa, onde eu levantei todas as provas de quem fez. Eles pegaram todas essas provas e jogaram contra mim, dizendo que foi eu que fiz. A minha esposa está aqui, eu fiquei muito indignado. Como dizem, eu saí, de um dia para o outro estava desempregado. E foi um processo difícil na minha vida, aonde a injustiça, a calúnia, aquilo roía dentro do meu coração. Porque naquele momento eu não conseguia mais emprego em lugar nenhum, eu só estava atrás, bico. Deus não deixou faltar alimento em casa, glória a Deus. Deus a todo tempo cuidou. Mas quando fazia uns 3 meses para 4, a primeira audiência era em 6 meses. As cobranças vinham, as ligações vinham, a injustiça vinha, Satanás metralhava minha mente, a ponto que eu cheguei um dia que eu estava debaixo de um sol trabalhando de servente com o meu sogro.
a ponto de tanta coisa que estava vindo, que veio em mim um sentimento, uma vontade de tirar a minha própria vida. Irmão, não tem explicação. É algo muito ruim. Eu lembro que às vezes eu conversava com alguém e falava assim: como pode uma pessoa tirar a sua própria vida? Eu entendi naquele momento como pode. E na hora, o Espírito Santo disse: liga para tua esposa. Eu liguei para ela, falei: amor, eu estou com vontade de tirar minha vida. Eu não estou aguentando mais, porque era uma dor insuportável. Eu só queria me livrar da dor. E as minhas indagações com Deus era essa: Senhor, por que o Senhor permite isso? Eu sirvo a tua casa, eu sou líder de GCD, eu procuro ser reto diante do Senhor, eu cuido de vidas. Senhor, eu faço tudo na tua casa por amor a você, o Senhor conhece o meu coração. Eu não faço para os homens, eu faço para você, Deus. E o Senhor permite um negócio desse comigo? A primeira coisa que eu aprendi, que Deus me ensinou, foi a espera. A segunda coisa, confiar. E a terceira coisa, ter fé. Porque enquanto eu indagava sobre essas pessoas que tiravam a sua própria vida, eu percebi que essas pessoas são corajosas. E Deus disse assim: meu filho, eu vou responder a tua pergunta. Sabe por que essas pessoas às vezes tiram sua própria vida? Eu falei: por que, Senhor? Porque muitas vidas não tiveram a oportunidade que você teve de ligar e pedir ajuda para tua esposa. Eu vou repetir: há muitas vidas tirando a sua vida aí fora, porque elas não têm oportunidade de pedir ajuda para você. Você é a resposta para muitas vidas lá fora. E quando minha esposa orou, era como se eu sentia o próprio Deus tocando no meu corpo, porque eu estava em um estágio que eu não conseguia falar com Deus, eu não orava mais, eu não conseguia dar glória a Deus e nem aleluia ao Senhor, de tão forte que o estágio que eu estava, aonde Satanás estava me aprisionando a me levar ao suicídio. E naquele momento eu senti o próprio Deus tocando. Em seguida eu comecei: glória a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo que tens feito, Senhor. 6 meses saiu a audiência, resolveu tudo que tinha resolvido, não da maneira que eu queria, mas resolveu. Deus usou até o próprio advogado que era ímpio para falar comigo. E Deus usa quem Ele quer, irmãos. E hoje eu entendo que Deus foi necessário me tirar daquele lugar. Porque hoje a empresa lá nem sei como está, se existe ainda. Mas hoje eu trabalho em uma empresa que ela é uma das maiores multinacionais na área de informática, de computadores e notebooks e área e TI, de tecnologias e informações. E todos os dias eu saio da minha casa agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço todos os dias: Senhor, obrigado por eu estar trabalhando hoje nessa empresa. Mas foi um processo, precisou ter espera, precisou confiar, precisou ter fé. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas a palavra que eu tenho para você é: tenha fé, confie no Senhor, volte a confiar no Senhor, volte a ter fé, volte a esperar nele, porque Ele é o que você precisa, Ele é o socorro bem presente.